meu querido amigo, minha querida amiga, você que nos acompanha nas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, também pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook, você também dos grupos de Zap, nós chegamos a um novo ano, um novo dia e um novo desafio, e nós queremos desejar que esse ano seja um ano de conquista e de vitória, porque o ano passado, apesar das suas dificuldades, nós conseguimos colecionar vitórias, apesar de toda a dificuldade do ano, mas no transcurso dele nós conseguimos colecionar algumas vitórias. E como esse ano é um ano mais favorável, apresenta-se um ano mais favorável, com melhores perspectivas, eu creio que nós vamos render muito mais. E quero desde já desejar para você que você possa fazer tudo que você precisa fazer, que você necessita fazer, que você tem que fazer com perfeição, com carinho, com amor, com dedicação, colocando todo o seu esforço naquilo que você vai empreender, e com certeza o Senhor, Ele vai lhe dar o resultado, Deus vai dar um resultado assim fantástico de tudo isso. Eu quero te desejar que você seja muito feliz nesse ano de 2019. Quero te convidar também, não poderia ser diferente, não poderia ser de outra forma. Eu quero te convidar para a gente já começar esse ano meditando um pouco na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Vamos ler um pouco então a Bíblia, que tal? Pode ser? Vamos lá então? Vou tomar a mão aqui a minha Bíblia e vamos abrir aqui no livro do apóstolo, aquele que esteve com Jesus, o apóstolo Mateus, aquele que era cobrador de impostos. Mas vamos lá, ao capítulo 3, vou ler aqui 4 versículos, mas eu vou fazer outras leituras se você não se opor. Aqui diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, que dizia: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Já mais adiante um pouco, no mesmo capítulo, no versículo de número 13, diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de ser batizado por João. Ele, porém, João, o dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele, porém, respondeu a João: deixa que, por enquanto, seja assim, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. Então João o admitiu. Batizado Jesus, logo saiu das águas. E eis que o céu se abriu e veio sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. E eis que uma voz dizia do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos ler um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Desta feita nós vamos ler no capítulo 11, o capítulo 11 está mais adiante um pouco. Vamos ler o versículo 2 e o 2, 3 e o 4, que diz assim:
Quando João ouviu lá do cárcere falar das obras de Jesus Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava por vir, ou nós haveremos de esperar outro? E Jesus respondendo lhes disse: Ide e anunciai a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Os cegos, eles veem, os coxos andam, e os leprosos são purificados. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Amém? Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, olha, eu considero essa primeira passagem que lemos um mistério e uma revelação. Porque eu considero na Bíblia dois grandes mistérios. Primeiro, foi o mistério de Jesus Cristo e a revelação de Jesus Cristo ao mundo. E o segundo mistério, nós vamos falar um pouco depois, é o mistério da igreja e a revelação da igreja ao mundo. São dois grandes mistérios. Trata-se de dois grandes mistérios. João, quando Jesus foi até ele recebeu a revelação desse mistério. Porque se nós formos analisar muito bem, João, ele foi concebido de uma forma excepcional. O pai de João, Zacarias, era sacerdote, e a sua mãe, os dois, o casal, eles serviam a Deus. Mas já eram velhos e não tinham filhos, não tinham descendentes. A mãe era estéril. E eu creio que essa situação era uma situação muito incômoda para essa família. Porque a esterilidade em Israel, uma mulher, era considerada uma maldição. Mas um dia, Zacarias, ele vai oficiar no templo, porque existiam vários turnos, várias turmas de sacerdotes, eram muitos os sacerdotes. E às vezes o sacerdote oficiava hoje, só ia daqui a um ano oficiar de novo, porque eram várias turmas. Chegou a vez dele e ele vai oficiar no templo. Quando ele adentra o santuário para oferecer sacrifícios, um anjo vem até ele e diz assim: Zacarias, olha, a tua mulher vai engravidar, vocês vão ter um filho. Aí ele diz: mas como? Ele coloca algumas dúvidas com relação, levando-se em conta a sua situação humana. Mas aí o anjo diz: olha, esse menino vai ser assim, ele vai preparar o caminho para a vinda do Messias. É ele que vai desembravar o terreno. E ele tem que ser criado assim, 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 assim. Mas só para que você não tenha mais dúvidas quanto a isso, você vai ficar sem falar. Você vai ficar mudo até o dia que esse menino nascer. Mas aí estão as instruções e tudo vai se cumprir. E assim ocorreu. O povo já estava preocupado lá fora, porque Zacarias estava demorando muito. Ele ia para oficializar
ele ia oficiar um tempo amarrado com uma corda, porque se tivesse qualquer problema, puxavam ele com a corda, né? Era assim que era feito. Já estavam pensando até em fazer isso, mas ele sai e aí não fala mais nada. E nesse mesmo dia a Bíblia diz que a esposa dele concebeu, engravidou. Passado um tempo, uma jovem chamada Maria, ela estava comprometida, desposada com um jovem chamado José, e eles se amavam muito, estavam esperando o momento de se juntarem os corpos. Aí havia a união carnal, porque eles já estavam comprometidos e casados. Era assim que era feito na região, na época, o costume era esse. Então, quando ela, creio eu, estava orando, porque o anjo aparece para ela, um ser angelical, diz: agraciada, achastes graças aos olhos de Deus. Isso acha quem está buscando de Deus está orando. Eu creio dessa forma, sem querer forçar, como dizem aí os grandes pregadores, os notórios pregadores dizem: não quero aqui forçar a interpretação, mas eu acho que no meu entendimento, no meu parco conhecimento teológico, eu creio que ela estava em oração, porque o anjo aparece para ela e diz: olha, tu achaste. E só acha quem está buscando, quem está procurando. E ela achou, graças aos olhos de Deus, e Deus enviou uma mensagem para ela: disse: olha, você vai ser a mãe do Salvador, irás conceber. E ela disse: que saudação é essa? Ela pensou com ela mesma, né? Saudação é essa? O anjo falou ela disse: olha, eis-me aqui. Porque eu nunca conheci varão nenhum, mas se isso é de Deus, opa, estamos aí. Ela poderia ter dito qualquer outra coisa, poderia ter reagido de uma outra forma. Ela poderia ter dito assim: olha, não posso, isso para mim no momento não é interessante, porque eu estou aguardando o momento de me juntar ao meu esposo. Eu nunca tive nenhuma relação conjugal, nunca tive nenhuma relação carnal, e isso vai me complicar a situação, porque eu engravido e aí de repente o meu esposo vai perceber, e aqui isso é considerado crime. Isso é considerado crime, você é apedrejado. Tem tantas mulheres por aí em Israel que são estéreis, isso é considerado uma maldição e precisam dessa bênção, não dá para outra, porque esse momento não é o meu. Mas ela não falou assim, ela disse: eis-me aqui, é de Deus, estamos aí. Eu estou usando aqui, e eu vou usar sempre uma linguagem assim muito coloquial, para não dificultar o seu entendimento, não que você não consiga alcançar, mas para facilitar muito mais essa sua compreensão. Então eu vou usar sempre aqui uma linguagem muito bem coloquial. Aí ela disse: eis-me aqui, e assim foi. Ele disse: quanto ao seu esposo, fica tranquila, porque Deus vai tomar todas as providências, mas a criança vai ter que ser cuidada dessa forma. Tá bom? Maravilha. E assim aconteceu. O anjo foi lá e falou com José. Ele entendeu também, aceitou a vontade de Deus, e aí tudo ficou em paz. Assim é que acontece com as coisas, quando Deus está no direcionamento, quando é Deus que está conduzindo tudo. Dessa forma, ela vai visitar a prima, que ela já sabia da condição, né? Porque o anjo deixou isso muito claro. Se você for ler o contexto bíblico, o anjo falou para ela: olha, tua filha, a tua prima, que é bem já de idade avançada e tal, ela vai conceber também, o menino vai ser assim, assim, contou toda a história. E ela foi lá visitar. Diz que quando as duas se encontraram, os meninos se comunicaram já no ventre, entendeu? Tanto que elas sentiam isso fisicamente, né? Os meninos saltitando dentro do
Mas nasceu João e João foi cumprir o seu ministério. Jesus Cristo, quando esteve até ele disse: não posso fazer isso, eu sei quem é você. Você é aquele que eu não sou digno de desatar seu pecado. Você é aquele que eu não sou digno sequer de desatar. Jesus disse: não, deixa assim, vamos fazer assim, porque assim convém, assim está escrito, para que tudo se cumpra, vamos fazer dessa forma. Aí foi feito isso e João recebeu aquela grande revelação, aquela linda e maravilhosa revelação. E seguiu Jesus para cumprir o seu ministério. Jesus vai e segue cumprindo o seu ministério. E João fez algo que não deveria. Porque João foi receber a missão, João foi comissionado para fazer apenas o que havia sido escrito. Preparar o caminho para a chegada do Messias, para que ele pudesse cumprir o seu ministério, para que Jesus pudesse atuar no seu ministério. O que deveria ocorrer é que Jesus seguisse o ministério de João, seguisse Jesus. Era dessa forma. Mas João continuou o seu ministério fazendo discípulos. João continuou fazendo discípulos. Tanto é que um dia os apóstolos que já estavam com Jesus o tempo todo, o tempo integral, cumprindo o ministério, disseram uma vez para Jesus: olha, nós saímos evangelizando e encontramos pessoas que também estavam evangelizando. Lembre-se que eu estou usando uma linguagem bem coloquial. Mas o que está no compêndio bíblico é exatamente isso. Nós encontramos pessoas que também estão pregando e não são do nosso grupo. Não é dessa igreja, dessa denominação, vamos dizer assim, parafraseando. Aí Jesus perguntou para eles o que eles estão pregando. Estão pregando o Evangelho. Ah, é? Mas, então eles não são contra nós. E quem não é contra nós é por nós. Deixa que eles preguem. O importante é que o Evangelho seja pregado. Já João, depois de preso, estava prestes a ser sentenciado à morte, a pena capital. Ele ouviu entre as grades que Jesus estava realizando milagres, prodígios e maravilhas. E nesse momento, ele teve suas dúvidas. E mandou perguntar a Jesus, mandou que seus discípulos fossem lá até Jesus perguntar se era ele mesmo, se deveriam aguardar um outro. Jesus não gastou muita conversa. Jesus disse: olha, o que é que vocês estão vendo aí? Qual é o testemunho que vocês têm visto? Qual é o testemunho que vocês têm ouvido? Leva para João. Fala para ele. Vocês não estão vendo? Os coxos andam. Os cegos veem. Os mudos falam. Os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E o mais importante de tudo é que o Evangelho está sendo pregado para os pobres, não é só para as das classes opulentas que têm acesso ao Evangelho. Não sou só uma seleta categoria social que está tendo acesso ao Evangelho. Não, os pobres estão sendo evangelizados, estão tendo esse cuidado. Fala isso para ele. Jesus não gastou muita conversa. Só apenas disse: o que você está vendo aí? O que é
que vocês veem? O que é que vocês ouvem? O que ocorre hoje é que há uma desassociação da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, ela é unida, é uma só. Somos um, assim. E quando nós somos igreja, nós somos um, somos assim, não tem quem consiga nos vencer. Não existe nenhum arsenal bélico do inferno que consiga nos vencer, quando nós somos assim, igreja. Mas hoje, infelizmente, são tantas denominações e todas dizem, não, essa aqui é a igreja que foi fundada não sei quando, que não sei o que PPP, que coisa e tal. Essa é a igreja verdadeira. Entende? O diabo faz festa com isso. Porque esse movimento aqui, esse movimento ali. Não existe isso. Infelizmente, isso não existe. Não existe na igreja esse tipo de disputa. Não deve existir. Não é para existir. Isso não tem previsão bíblica. Isso não é doutrina bíblica. E achar que o reino do céu é só seu, isso é uma posição equivocada. Então, enquanto isso ocorre, enquanto a igreja vive desassociada, não agregada, não unida, não uma só, o diabo vai fazendo festa por aí. Mas o outro mistério, o outro grande mistério é exatamente a respeito da igreja. Um dia Jesus reuniu os seus discípulos, juntou todos eles e disse assim, vem cá, fala para mim. O que é que andam dizendo a meu respeito? O que é que falam de mim? O que é que dizem que eu sou? Uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é isso, outros dizem que o senhor é aquilo outro. Aí Jesus disse, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro sai na dianteira e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Essa é o segundo mistério e a segunda grande revelação. A igreja era um mistério. A igreja continua sendo um mistério. Mas a revelação foi dada a Pedro. Jesus falou, Pedro, olha, bendito sejas tu, Simão Barjona, que era Barjona, barro, pó. Bendito sois, porque isso não veio de você. Esse entendimento não veio de você, Pedro. Foi o meu Pai que te revelou. E eu te digo que tu és Pedro, pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. E as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a função da igreja. A função da igreja ela é de acolhida. O Evangelho de Jesus não é um evangelho exclusivo, é um evangelho inclusivo. O evangelho do reino do céu, ele
ele é um evangelho de inclusão. A igreja é um lugar onde as pessoas têm que ser tratadas, precisam ser tratadas. Todos que vão ali são doentes, precisam de tratamento. Todos que estão ali são doentes e precisam de acompanhamento do médico, dos médicos. Até o pastor mais alto, o pastor presidente, precisa de tratamento. E ninguém trata no hospital o paciente com brutalidade. Não, é com amor, para que a pessoa possa se recuperar. Pelo menos essa é a função principal do hospital e da igreja. Então, quando isso verdadeiramente ocorrer, as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muitas vezes a gente vê aí que pessoas que veem o evangelho e saem, eles veem o evangelho e acabam saindo da igreja por conta de alguma coisa dessa ordem. E nós vamos ser responsabilizados por isso. Nós vamos ter essa responsabilidade, vamos ter que prestar conta disso. Nós que somos ministros do evangelho, vamos ter que prestar conta disso. Mas o que eu desejo é que daqui para frente a igreja perceba isso e volte a se agregar e voltem ao primeiro amor. Deixa as vaidades de lado e saibam que os discípulos são de Jesus, não desse ou daquele pastor. Observe, João perdeu a cabeça. Não necessitaria João perder a cabeça. Mas ele não fez aquilo que exatamente tinha sido determinado pelas Escrituras. Ele preparava o caminho e seguia Jesus. Era dessa forma. Mas ele continuou fazendo discípulos, fazendo corrente, tanto que um foi confrontar o outro. E aí ele perdeu a cabeça. Isso ocorre com muitos pastores que recebem empoderamento exacerbado por conta hoje, da movimentação financeira, eu vou dizer, astronômica de muitas igrejas. A igreja com isenções acabam se empoderando, tem um faturamento exacerbado, empresas que desejaria ter, sonho de consumo das empresas, era ter a isenção de impostos, né? E como a gente tem essas isenções, o orçamento de uma igreja de milhões por ano, uma igreja que fatura milhões por ano, entendeu? Grandes empresas, faturamento de grandes empresas, grandes conglomerados de empresas. E aí vem as disputas. Ocorrem as disputas por conta disso, por conta do empoderamento. Mas Jesus disse, olha, a minha igreja, Jesus não disse a igreja desse ou daquele pastor, essa ou aquela denominação, não. Jesus disse, a minha igreja, as portas não vão prevalecer, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Precisamos voltar a ser igreja de Jesus. Precisamos voltar a ser igreja do Senhor. Eu te convoco para fazer parte dessa igreja, a igreja de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tenha um feliz 2019. Um beijo enorme no seu coração. Paz.